Olá, seja bem-vindo ao canal Revelações Bíblicas. Antes de iniciar, já deixa seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo e aprender mais sobre a Bíblia. As pragas do Egito é uma história bíblica, que relata os castigos enviados ao Egito por Deus, para forçar a libertação do povo hebreu da escravidão. A história é narrada na Bíblia, no livro Êxodo do Antigo Testamento. A passagem conta que Deus mandou Moisés e Arão ao encontro do faraó para pedir que os hebreus ficassem livres da escravidão e pudessem realizar um culto. Porém, o faraó recusou 10 vezes os pedidos de Moisés e a cada recusa, Deus enviou uma praga à região. Além de forçar a liberdade do povo hebreu, as pragas também serviram à tentativa de provar que os deuses egípcios não existiam ou eram fracos diante do Deus de Moisés. Primeira praga: águas viraram sangue. Moisés e Arão obedeceram à ordem do Senhor. Sob os olhos do faraó e de sua gente, Arão levantou sua vara e feriu a água do Nilo, que se mudou toda em sangue. Êxodo 7:20. Deus instruiu Moisés para fosse junto com seu irmão, Arão, até o faraó do Egito, e pedisse pela liberdade do povo hebreu, que era mantido como escravo. Moisés e Arão assim fizeram. Após a primeira recusa do faraó ao pedido, Moisés orientou que seu irmão tocasse com uma vara no rio Nilo para que a água se transformasse em sangue. O Nilo é um rio importante para a região e considerado divino pelos egípcios. A história conta que durante 7 dias o rio e seus afluentes, assim como as fontes e poços, transformaram-se em sangue, fazendo com que os peixes e outros animais morressem. Após esse período, Moisés e Arão voltaram ao encontro do faraó para repetir o seu pedido. Segunda praga: infestação de rãs. O Senhor disse a Moisés: vai procurar o faraó e dize-lhe: eis o que diz o Senhor, deixe ir o meu povo, para que ele me preste um culto. Se recusas, infestarei de rãs todo o teu território. O Nilo ferverá de rãs que subirão para invadir tua habitação, teu quarto, teu leito, as casas de teu povo, os teus fornos e tuas amassadeiras. As rãs subirão sobre ti, sobre teu povo e sobre todos os teus servos. Êxodo 8:1-4. Após a segunda resposta negativa do faraó, Deus enviou uma infestação de rãs que se espalhou por todo o Egito. Com a região tomada, o faraó recorreu a Moisés e Arão e prometeu que, se as rãs fossem retiradas, iria libertar o povo hebreu. Terceira praga: infestação de mosquitos. O Senhor disse a Moisés: dize a Arão, levanta a tua vara e fere o pó da terra, ele se converterá em mosquitos em todo o Egito. Êxodo 8:16. Após a promessa de libertação do povo hebreu com o fim da infestação de rãs ter sido quebrada, Moisés e Arão pediram novamente pela liberdade dos hebreus, mas o faraó a negou e Deus enviou a terceira praga. A terceira praga enviada tem duas interpretações: uma versão da história diz que foram enviados mosquitos ao Egito, a outra afirma ter sido piolhos. Entretanto, fica claro que a história abordava insetos que picavam as pessoas, causando coceira. Quarta praga do Egito: infestação de moscas. O Senhor disse a Moisés: irás amanhã de manhã apresentar-te diante do faraó, quando ele sair para ir à margem do rio, e dir-lhe-ás: eis o que diz o Senhor, deixa partir o meu povo, para me prestar culto. Se recusares, mandarei moscas sobre tua pessoa, tua gente, teu povo, tuas casas, as casas dos egípcios serão todas invadidas por elas, bem como a terra em que moram. Êxodo 8:20-21. Novamente, Moisés e seu irmão foram ao encontro do rei do Egito para pedir que os hebreus fossem libertos da escravidão e pudessem realizar um culto em homenagem ao seu Deus. Como o faraó não permitiu, foi enviada uma infestação de moscas ao Egito. Porém, povo de Deus, os hebreus, não foram atingidos pela praga. Enquanto os egípcios sofreram com as moscas, os hebreus não foram atacados. O faraó chamou Moisés e Arão e pediu que acabassem com as moscas. Ele propôs que o culto ao Deus fosse realizado no Egito, porém Moisés rejeitou a proposta porque o tipo de culto seria mal visto pelos egípcios, que poderiam apedrejar os hebreus. O rei do Egito concordou em dar a liberdade se as moscas desaparecessem. Deus fez as moscas sumirem, mas o faraó não cumpriu a promessa e manteve os hebreus escravizados. Quinta praga: peste nos animais. Se recusas, se persistes em retê-lo, a mão do Senhor vai pesar sobre os teus animais que estão nos campos, sobre os cavalos, os jumentos, os camelôs, os bois e as ovelhas, haverá uma peste terrível.
Entretanto, o Senhor fará uma distinção entre os animais dos israelitas e os dos egípcios, e nada perecerá de tudo o que pertence aos israelitas. Êxodo 9, 2, 4. Como o faraó negou novamente um pedido de libertação do povo hebreu, Deus enviou uma praga que fez todos os animais adoecerem e morrerem, exceto os animais dos hebreus, que permaneceram saudáveis. O povo hebreu também pode ser chamado de israelitas ou judeus. Sexta praga, úlceras e feridas. O Senhor disse a Moisés e a Arão: Tomai vossas 2 mãos cheias de cinza do forno, e Moisés a lance para o céu diante dos olhos do faraó. Ela tornar-se-á uma poeira que se espalhará por todo o Egito, e haverá em todo o Egito, sobre os homens e sobre os animais, tumores que se arrebatarão em úlceras. Êxodo 9, 8, 9. Pela sexta vez, Moisés e Arão foram até o faraó pedir pelos hebreus. Porém o faraó permanecia inflexível e não libertava efetivamente o povo. Então, Deus enviou a sexta praga, que fez com que todos os egípcios, incluindo o faraó e sua família, ficassem doentes, com feridas e úlceras pelo corpo. Sétima praga, chuva de pedras. O Senhor disse a Moisés: Tu te apresentarás amanhã cedo diante do faraó, e dir-lhe-ás: Eis o que diz o Senhor, Deus dos hebreus, deixa partir meu povo para que me preste um culto, porque desta vez vou descarregar todos os meus flagelos sobre tua pessoa, tua gente e teu povo, a fim de que saibas que não há ninguém semelhante a mim em toda a terra. Se te obstinas em impedir a partida de meu povo, amanhã, a esta mesma hora, farei cair uma chuva de pedras tão violenta como nunca houve outra igual no Egito, desde sua origem até o dia de hoje. Êxodo 9, 13, 18. Após a sétima resposta negativa do faraó, Deus enviou uma forte chuva de granizo e fogo ao Egito. Mas antes instruiu, através de Moisés, que quem o temesse deveria se proteger da chuva para não morrer. Portanto, aqueles que temiam a Deus sobreviveram ao granizo, aqueles que não temiam, morreram. Com a chuva de granizo, o faraó prometeu libertar os hebreus. Porém, após a chuva de pedras ter cessado, não cumpriu a promessa. Oitava praga, infestação de gafanhotos. O Senhor disse a Moisés: Estende tua mão sobre o Egito para que venham gafanhotos sobre ele, e invadam o Egito, e devorem toda a erva da terra, tudo o que o granizo deixou. Êxodo 10, 12. Com a oitava recusa do faraó em libertar os hebreus, Deus enviou durante um dia e uma noite uma infestação de gafanhotos que destruiu as plantações egípcias. O faraó pediu desculpas a Moisés e a Arão e ofereceu a liberdade ao povo em troca de que a infestação parasse. Deus mandou soprar um vento forte que levou os gafanhotos do Egito para o Mar Vermelho. Entretanto, o faraó novamente não cumpriu a promessa e os israelitas permaneceram escravos. Nona praga, escuridão. Moisés estendeu a mão para o céu, e durante 3 dias espessas trevas cobriram todo o Egito. Durante esses 3 dias, não se viam um ao outro, e ninguém se levantou do lugar onde estava. Ao passo que todos os israelitas tinham luz nos lugares onde habitavam. Êxodo 10, 22, 23. Após o 9º pedido de Moisés e Arão negado pelo faraó, Deus enviou uma escuridão que dominou o Egito durante 3 dias. Com a escuridão, o faraó prometeu dar a liberdade aos hebreus, mas eles deveriam deixar os seus animais. Moisés explicou ao faraó que os hebreus precisavam dos animais para fazer os sacrifícios e cultos ao Senhor. O faraó prometeu novamente deixar que os hebreus partissem, se a escuridão cessasse, porém depois de ter o seu pedido atendido por Deus, não cumpriu a promessa. 10ª praga, morte dos primogênitos. Naquela noite, passarei através do Egito, e ferirei os primogênitos no Egito, tanto os dos homens como os dos animais, e exercerei minha justiça contra todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue sobre as casas em que habitais vos servirá de sinal de proteção, vendo sangue, passarei adiante, e não sereis atingidos pelo flagelo destruidor, quando eu ferir o Egito. Êxodo 12, 12, 13. Depois do último pedido de Moisés e Arão negado, Deus enviou a 10ª e última praga ao Egito. Esta praga foi a responsável por matar os primogênitos, primeiro filho, de todas as famílias, humanas e de animais. Inclusive a do faraó, acabando com a sua descendência que iria assumir o reinado do Egito. Para proteger os hebreus, Deus, por meio de Moisés, instruiu que aqueles que o temessem deveriam passar sangue de cordeiro nas portas de suas casas. Assim, quando a morte atingisse os primogênitos egípcios, as famílias que tivessem sangue em sua porta seriam poupadas.
com a morte do seu primogênito, o faraó libertou os hebreus da escravidão e permitiu que fossem embora prestar culto ao seu Deus. Os hebreus partiram, guiados por Moisés, e deixaram o Egito. A relação das pragas com a mitologia egípcia. A interpretação do trecho que conta sobre as pragas do Egito no livro Êxodo, da Bíblia, mostra dois objetivos de Deus ao enviar pragas à região. Além da libertação do povo hebreu da escravidão, em algumas passagens é possível notar a tentativa de mostrar que o Deus de Moisés era mais poderoso que os deuses da mitologia egípcia. Estudiosos relacionam cada uma das pragas com o enfraquecimento de um deus egípcio diante de seu povo. O Egito tinha uma cultura politeísta, acreditavam em vários deuses, e esses deuses eram antropomórficos, ou seja, tinham uma parte do corpo humano e outra parte, animal. Alguns animais também eram considerados divinos, como os gatos. Portanto, quando o Deus de Moisés enviou as 10 pragas ao Egito, teria conseguido provar que os deuses da mitologia local não existiam ou eram fracos, pois não conseguiram acabar com as pragas. Obrigado, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e que tenham encontrado informações úteis e interessantes.